Olá, a gente está começando mais uma aula agora no módulo 4, em que a gente está discutindo os aspectos políticos da distribuição da renda. A gente já fez a introdução do módulo e agora a gente vai começar com os primeiros modelos. Eu vou apresentar aqui uma visão bastante panorâmica e geral dos primeiros modelos que dizem respeito a essa questão de conflitos políticos e distributivos, no que tange a questão da desigualdade de renda e do combate a ela, que gera a questão da distribuição de renda. Então, na aula de hoje, nós temos alguns objetivos bastante básicos. Um deles, crucial, é apresentar de maneira muito introdutória alguns desses modelos, que serão desenvolvidos ainda nesse módulo, com as minhas aulas e, sobretudo, com as aulas do Vinícius Peçanha, que vai tratar especificamente de dois grandes vetores de modelos que a gente vai trabalhar para discutir o tema. A gente quer, com esse módulo, com essa aula específica nesse módulo, discutir a importância da democracia para a distribuição de renda. Qual o regime político envolvido e como ele impacta a questão da distribuição de renda? A gente sabe que tem países autoritários que distribuem renda, tem países não tão democráticos que distribuem renda, mas, em geral, o grande vetor de distribuição de renda, segundo a literatura, e a gente vai trabalhar com um teorema, que é o teorema do eleitor mediano, uma das ideias básicas dos modelos é trabalhar com a noção de que o eleitor mediano numa democracia vai votar em favor da redistribuição. Então a gente vai falar um pouquinho da centralidade dessa questão da democracia para a redistribuição de renda, de riqueza. A gente vai falar que com isso a gente gera conflitos distributivos, porque você votar pela redistribuição significa que alguns serão penalizados e outros serão beneficiados. Então isso gera certas situações conflituosas e a gente costuma falar na literatura de que aparecem esses dilemas sociais. Afinal de contas, quais as políticas devem ser seguidas, se as mais pró-redistribuição ou as de outro cunho? E aí, no caso do Brasil, isso é muito importante, mas em boa parte do mundo é assim também. A gente vai além da questão da transferência de renda propriamente dita, programas de assistência social ou até seguridade, mas a gente tem também uma noção que é a provisão de bens públicos. Tudo isso impacta o que a gente chama de redistribuição. E em todos os modelos essas questões serão apontadas. A gente vai falar da importância da questão da tributação, de como um governo tributa e transfere esses tributos para políticas públicas que venham a ser redistributivas. A gente vai falar muito sobre isso e os modelos contemplam essa perspectiva. Então, no caso do Brasil, a provisão de bens públicos é algo muito importante. A gente vai falar sobre a questão do SUS, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, sobre a questão da educação básica pública. Tudo isso tem a ver com o desenho institucional pactuado pelo país, que vai ser mais favorável ou não à distribuição. Um dos modelos seminais para discutir essa questão da redistribuição, que faz parte do que a literatura chama de Public Choice Models, esses modelos de escolha pública, é o modelo do Meltzer e do Richards. A rigor, isso vai ser mais bem trabalhado na aula do Vinícius, ele vai retomar alguns dos modelos com um pouquinho mais de detalhamento. Aqui eu vou falar de maneira muito breve e en passant sobre a noção que está embutida nesse paper do Meltzer e do Richards, que é um paper muito importante, que a gente chama na literatura, na parte acadêmica, que a gente chama de seminal. É alguma coisa que contribuiu de tamanha importância que depois dele vieram outros aperfeiçoamentos desse paper. E o que eles dizem de maneira muito direta e central no paper de 81. Eles procuram tentar captar a existência de um regime democrático
e verificar se nesse regime, o fato de ser uma democracia, isso é a condição necessária, na verdade, isso é uma condição suficiente para a redução das desigualdades sociais. E aí o que eles vão desenvolver? Eles vão desenvolver e tomar como referência um teorema do eleitor mediano, que, de novo, o Vinícius Peçanha vai trabalhar mais especificamente na aula dele. E o que eles vão chegar de resultados? Eles vão dizer que sim, olha, o eleitor mediano ele vai sempre votar pela redistribuição. Ele vai votar de uma maneira coerente e racional em alguém ou em políticas públicas que o favoreçam. Basicamente é isso que diz o teorema do eleitor mediano, e isso gera muita potência e ajuda muito do ponto de vista dos desenvolvimentos teóricos e empíricos. Essa é uma hipótese muito utilizada nesses modelos. Então, basicamente, ao votar por redistribuição, ele automaticamente está votando por aumento do gasto público, porque aí é questão de redistribuição por meio de políticas de transferência de renda ou assistência social ou provisão de bens públicos, de um lado, e também, ao aumentar os gastos públicos, traz consigo a necessidade de ampliar a tributação. Então, é um pacote casado. O eleitor vota por redistribuição, vota por aumento dos gastos públicos e vota, nesse sentido, por uma tributação maior, que será tão mais justa se ela for mais progressiva. É algo também que a gente vai falar ainda nesse módulo, sobre reformas estruturais com caráter progressivo. E a gente vai falar de duas reformas importantes, a previdenciária e a tributária. São as duas grandes reformas que modificam muito rapidamente a questão da distribuição de renda no país. O modelo do Alesina e do Roderick, de 94, basicamente eles vão fazer o seguinte, eles vão trabalhar com o modelo de crescimento econômico e política fiscal que são endógenos, enfim, é um modelo bastante complexo, não dá para a gente desenvolver aqui no nosso curso, que é um curso muito introdutório, mas em linhas gerais eles procuram colocar essa noção de que a carga tributária e o crescimento econômico apresentam uma relação de longo prazo que é linear e negativa, né? Então, à medida que a carga tributária cresce, isso teria uma relação negativa com o crescimento econômico. Só que a carga tributária ela é escolhida de acordo com o voto dos indivíduos. Isso é coerente com o modelo que a gente acabou de falar do Meltzer. E que, basicamente, se a gente tem um país em que há uma concentração muito grande de renda, isso vai sugerir um voto em favor de maior distribuição, redistribuição de renda. E aí você está apontando para um aumento da carga tributária, o que, do ponto de vista democrático, o eleitor mediano vai votar em favor de redistribuição e, portanto, de maior aumento da carga tributária e, efetivamente, isso redistribuiria a renda e parte dessa carga tributária incidiria sobre o capital. Em linhas gerais, o modelo está querendo apresentar isso. Já seguindo a tradição institucionalista, que vai ser muito trabalhada pelo Vinícius Peçanha na aula que vem, a Elinor Ostrom, uma autora dessa tradição institucionalista, da nova tradição institucional, ela tem um texto, um trabalho que é muito interessante, que ela procura fazer a ligação entre a questão da confiança, da reciprocidade, da reputação, e aí ela vai, nesse trabalho, desenvolver a ideia de que existem dilemas sociais, e aí ela vai definir como são as situações nas quais os indivíduos vão fazer escolhas levando em consideração circunstâncias que são interdependentes, uma coisa é dependente da outra. E, em linhas gerais, nesse trabalho e no desenvolvimento dessa linha de trabalho, ela vai trabalhar muito com a noção de cooperação. Quase toda a linha de pesquisa dela é sobre cooperação. E ela vai sugerir que as pessoas, nessa perspectiva que ela desenvolve, cooperam umas com as outras
porque elas buscam evitar, no final das contas, os resultados que sejam subótimos. No final das contas, elas querem minimizar os eventuais problemas com a cooperação umas com as outras, de maneira que, no final das contas, todos sejam beneficiados ou efetivamente não sejam prejudicados em alguma situação. E aí é muito interessante, porque ela vai, como a gente vai ver agora, se basear num elemento, num campo da microeconomia, que é a teoria dos jogos, que é um desenvolvimento muito forte, e ela vai utilizar esse elemento muito fortemente na sua metodologia, e que ela vai discutir por meio do dilema dos prisioneiros, essa questão da cooperação ou não. Isso daqui é algo muito importante hoje em dia no ensino da economia. Todo estudante de economia é apresentado a esse tipo de abordagem. E aqui, como é um curso muito introdutório, eu queria mostrar muito rapidamente como é que é essa questão. Se vocês observarem bem aqui à direita, a gente tem um esqueminha que a gente chama... É um esqueminha ilustrativo do dilema dos prisioneiros. Eu tenho um quadrante aqui que eu tenho 4 situações. E eu tenho uma situação de cooperação e de não cooperação. E é muito interessante aqui a situação, porque a literatura pega uma perspectiva muito básica. Olha, imagina que você separe 2 pessoas, elas estão, digamos assim, com algum problema, e você vai, então, buscar informações dessas 2 pessoas, e são informações de tal importância que uma pode prejudicar a outra ou uma pode ajudar a outra pessoa envolvida, nessas 2 pessoas separadas. Se você as separa e cada uma fica quietinha e não fala nada, basicamente elas estão contribuindo uma com a outra. Agora, se uma delata a outra, o que acontece em termos gerais, segundo a teoria? Quem é o delator, quem não coopera aqui, quem efetivamente está denunciando o próximo, ele vai ter uma pena reduzida. E isso serve para os 2 lados, para o sujeito que está do outro lado que coopera e o que está desse lado que não coopera e vice-versa. Agora, se ambos não falam nada, se ambos efetivamente cooperam um com o outro, eles vão minimizar os problemas e vão ter a melhor situação possível. Agora, se ambos delatam um ou outro, eles vão estar numa situação dramática. Então, é basicamente essa a ideia que é embutida aqui nesse slide 6 e que um aluno de microeconomia é apresentado em qualquer curso de graduação de economia. A Elinor Ostrom pega essa noção para discutir cooperação, mas do ponto de vista da sociedade. E aí todo o trabalho dela se desenvolve nesse sentido. E aí ela faz o casamento dessa informação com a discussão de como numa democracia, efetivamente, a cooperação, os regimes de cooperação, primeiro aprimoram a noção de democracia e como isso, no limite, pode se transformar numa sociedade, enfim, que vota em favor de redistribuição e as coisas melhoram do ponto de vista do bem-estar social. Mas além dos modelos que a gente chama de mais clássicos do desenvolvimento da questão da distribuição de renda e que serão desenvolvidos ainda em aula posterior, o que a gente leva em consideração efetivamente na tomada de decisão dos modelos? A questão do regime político e as ações governamentais. Seja um regime político autoritário ou democrático, você tem a questão da desigualdade como um problema do país. Então, efetivamente, qualquer país, seja, digamos assim, governado por uma ditadura, ou seja, uma democracia plena, você vai ter a necessidade de desenvolver ações governamentais que afetem a distribuição de renda, para mais ou para menos, mas você vai ter que gerar a provisão de serviços públicos, tributação, você tem que fazer todo um esquema que, no final das contas, não tem de onde sair. Você vai, efetivamente, alterar as condições da economia e da distribuição da renda. Uma outra dimensão importante
da questão da desigualdade nessa perspectiva que a gente está trazendo agora no módulo 4 é a seguinte: basicamente, se a gente tem uma situação em que os ganhos de renda nos estratos mais ricos fica altamente concentrado ali, mas se a gente sai dessa situação, eu tenho muita concentração de renda nos estratos mais ricos da pirâmide social. Se os estratos inferiores começam a ter serviços que eram apenas acessíveis ao pessoal mais rico, você, mesmo que não envolva a questão monetária, você está discutindo apenas a provisão de um serviço público. Por exemplo, no caso do Brasil, SUS, o pobre passa a ter acesso a uma saúde pública. E a gente está discutindo uma redução de desigualdade aqui. Então, a gente vai ver ainda nas próximas aulas como há várias perspectivas de vários autores, sobretudo os autores que discutem políticas sociais. Eles olham para isso o tempo inteiro, os especialistas em política social. A dimensão da redução da desigualdade não é exclusiva à questão da renda, tem a ver com um caráter mais amplo, que inclui políticas sociais. Então, isso é muito forte nessa literatura, sobretudo na literatura aplicada ao Brasil, essa literatura que é muito centrada nas políticas sociais. Nesse sentido, alguns textos vão dizer, olha, no caso do Brasil, por mais que a desigualdade de renda não tenha sido modificada nos estratos superiores, os estratos inferiores passaram a ter acesso a mais bens públicos. E, nesse sentido, a desigualdade foi reduzida no país no período mais recente. Isso vai abrir margem para uma discussão dentro dos modelos. Será que a desigualdade foi reduzida por causa de um governo partidário que é favorável aos trabalhadores? E é muito interessante que quase todos os autores, mesmo reconhecendo as melhoras do período, por exemplo, da eleição do Lula para frente, não vão dizer que isso é uma condição suficiente. Eles, em geral, vão dizer, olha, isso vem desde a Constituição de 88. Já no início dos anos 90 já tem essa mudança de pactuação e, nesse sentido, essa desigualdade evidente começou a ser atacada desde o início dos anos 90 em função dos efeitos da Constituição de 1988. É claro que houve um aprofundamento a partir dos anos 2000. E o que a gente está vendo aqui no slide 9, efetivamente é um desdobramento disso que a gente vem falando. Quer dizer, a coisa vai além da renda. A gente está falando que a questão redistributiva dos indivíduos, isso vai aparecendo nos modelos também, não se restringem à questão apenas da renda. É claro que é importante você dar renda monetária e ampliar o acesso à renda monetária dos indivíduos numa sociedade. Mas não é só isso. Então, efetivamente, a política social, que vai incluir a oferta de educação, saúde, seguridade social, é algo muito importante nessa questão da distribuição de renda, tal qual a gente vem trabalhando aqui e vai falar muito ainda nesse módulo 4. Um dos principais autores do Brasil sobre distribuição e desigualdade de renda é o Ricardo Paes e Barros. E ele vai, então, no trabalho dele, dizer o seguinte, olha, no Brasil, nos anos 2000, você teve, a partir de 2001 em particular, uma grande redução da desigualdade de renda. Ele vai trabalhar muito com as pesquisas domiciliares, vai discutir muito a questão do Gini, que a gente falou no módulo 1 e um pouquinho no módulo 2. Vai falar da questão do comportamento do mercado de trabalho, as transferências governamentais, tudo isso contribuiu para a redução da desigualdade de renda e isso, segundo algumas abordagens, é compatível com o governo partidário. Nesse caso, olha, aqui entrou um governo pró-trabalhador e, portanto, seria um governo partidário. Partidário em favor da redistribuição aqui nesse caso. Acontece que essa perspectiva do Ricardo Paes e Barros, que sugeriria essa trajetória compatível com um governo partidário, é efetivamente contraposta com algumas outras perspectivas que a gente vai trabalhar ainda numa aula seguinte. A gente vai apresentar o relatório de desigualdade do mundo, em que os dados
de 2001 a 2015 sugerem que, na verdade, houve uma manutenção da desigualdade em níveis muito altos no Brasil e, basicamente, esse estudo vai ser diferente das pesquisas domiciliares porque ele vai incorporar alguns dados das contas nacionais e dados da Receita. E, nesse sentido, a gente vai ver que a desigualdade nos estratos mais ricos da população, ou ela foi mantida ou ela foi até ampliada. Os mais ricos ficaram mais ricos. A gente vai ver os dados nesse sentido. Então, vai depender muito da perspectiva que a gente adota. E aqui a gente não tem uma perspectiva única. Ah, caiu a desigualdade. Não necessariamente. Mas quais são as dimensões dessa queda? É apenas a questão do Gini, a questão domiciliar, ou tem a provisão de recursos públicos, de bens públicos? O que está embutido nessa questão? Então, esse é um debate que tem várias perspectivas. E isso a gente vai querer trabalhar um pouquinho mais nesse módulo 4. Tá? Então, se a gente olha exclusivamente para a PNAD, que é uma pesquisa domiciliar, a gente vai ver que via coeficiente de Gini houve redução da desigualdade. Mas será que é só isso? É isso que esses autores estão propondo, o exercício que eles estão propondo. Sobretudo aqueles que têm um olhar mais ampliado sobre as políticas sociais. E aí, uma professora da USP, a Hatch, ela vai, num trabalho muito recente, argumentar que efetivamente houve uma redução da desigualdade, mas ela usa um conceito mais amplo, que inclui a provisão de recursos públicos. E aí ela vai falar da centralidade da Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã. A gente vai desenvolver isso ainda na próxima aula também, retomando esse trabalho da Hatch. E basicamente ela vai dizer o seguinte, olha, tinha um pessoal, não pouca gente, pelo contrário, era bastante gente que era considerada outsider, estava fora do sistema e não era beneficiado. E esses outsiders foram incluídos no sistema de proteção social do país. E isso efetivamente tem a ver com o período pós-democratização, que é o Brasil de 1985 para frente. Foi pactuada uma nova Constituição em 88 e a partir de 88 a gente começa a ver alguns efeitos dessa Constituição cidadã que foi pactuada, enfim, naquela Constituinte. Então, basicamente, a gente vai falar desse movimento de inclusão, o fato de que as pessoas passaram a ter direito de aposentadoria, mesmo não tendo contribuído, e a questão da saúde e educação, que passaram a ser elementos cruciais na Constituição de 1988. Enfim, a aula de hoje, ela basicamente está apontando que existem muitos modelos na literatura econômica, isso já vem há algumas décadas, modelos sendo desenvolvidos para discutir redistribuição de renda. Tem toda uma tradição, que são esses Public Choice Models, e dessa tradição também tem alguns contrapontos da escola institucionalista e tem também o pessoal do viés da política social. Então, eu estou dividindo aí uns 3 grupos, mas na verdade tem muitos mais. Assim, a questão é muito mais complexa e sofisticada. Mas do ponto de vista econômico tem uma matriz teórica sobre isso e ela tem desdobramentos muito interessantes. Nesses modelos, basicamente, a gente identifica conflito político, dilema social, conflito distributivo. A gente procura ver se tem um governo numa democracia, um governo que a gente chama de partidário ou não. A gente tem modelos que só focam na renda, mas também tem uns modelos mais amplos que focam na provisão de bens públicos para a gente identificar se houve, de fato, uma redução da desigualdade ou um aumento da desigualdade ao longo do tempo. Enfim, a gente ainda vai ter algumas aulas nesse módulo que a gente vai desenvolver esses modelos com um pouquinho mais de detalhe. A gente vai falar sobre alguns resultados aqui para o Brasil. Enfim, há muita agenda ainda a ser discutida. Essa é apenas uma aula inicial do módulo e que a gente ainda vai desenvolver muita coisa interessante aqui. Então, até a próxima aula. Um abraço a todos.